Universo surpreendente. Esse vídeo começa com a namorada do cara de vermelho dizendo que esse carro é muito legal. O Jay pergunta se ela gostaria de tirar uma foto e ela diz que sim. Ele pergunta se ela está com o telefone dela e ela diz que está sim. Ele pede o telefone dela, diz que vai tirar foto e fala para ela não se preocupar. Ele fala que vai tirar foto de outro ângulo e pede para o namorado se afastar. Ele fala que ela está ótima e ela agradece. Ele fala que já terminou de tirar foto e pergunta se ela quer dar um passeio. Ela diz que sim, mas o namorado fala claro que não e pergunta o que ele quer dizer com dar um passeio. A namorada dele pergunta por que não e ele fala porque eles já tinham planos. O Jay fala pra ele que é uma Lamborghini, que ela só quer dar uma volta. O namorado pergunta se é uma piada e o Jay diz que não e a chama pra ir. O namorado dela pergunta se ela vai com ele e ela diz que sim. Ela pergunta o que ele quer dizer e ele diz que vai pedir um Uber e fala que não se importa. Ele também fala que ela que sabe e o Jay fala que vai cuidar dela. O Jay fala que ela pode entrar, mas de repente aparece alguém e pergunta para o Jay o que ele pensa que está fazendo. Ele fala que ele pediu para o Jay lavar o carro dele e que até agora ele não fez nada. E ele fala para a garota que a propósito esse carro não é do Jay. Ela fala que ele mentiu e já o amigo dele diz que ele sempre faz isso para dar em cima das garotas. E pergunta onde está a chave dele. O Jay fala que está dentro do carro e o amigo dele pede para ele parar de fazer isso. O Jay pergunta o que ele quer dizer e já pra ela ele pergunta se ela vai com ele. E ela fala que ele mentiu dizendo que esse carro era dele. O amigo do Jay diz pra ele pedir um Uber e já o Jay pergunta se ele vai fazer isso com ele. O Jay fala que não está acreditando que ele vai fazer isso com ele. E já o amigo do Jay fala que ele sempre faz a mesma coisa. O Nair aborda essa garota, faz um elogio e pergunta qual o nome dela. Ela agradece e diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e pergunta se ela é dali mesmo. Mas ela diz que não e fala que ela é de Los Angeles. Ele pergunta se ela é de Los Angeles e diz que ele é de Ohio. Ela diz que tudo bem e ele pergunta há quanto tempo ela está por ali. E ela fala que aproximadamente há 1 ano e meio. Ele fala que é novo na cidade e ela diz que ela também. Ele fala que o que ele quer dizer que ele acabou de chegar e ela já tem 1 ano e meio, e ela fala que é verdade. Ele fala que chegou há 1 semana e que estava andando pelo bairro para tentar fazer uma nova amizade. Mas como passa um carro, ela fala que não entendeu e ele fala que está tentando fazer novos amigos. E ela diz que entendeu e fala que isso é legal. Ele pergunta se ela tem Instagram, mas ela diz que não. Ela fala que não tem redes sociais, não tem número de telefone, que ultimamente ela tem preferido ficar sozinha. Ele fala que quer ter o contato dela para eles se conhecerem, mas ela diz que não e fala que hoje não. Ele pergunta como assim hoje não e fala que Houston é muito grande e se ele não tiver o contato dela, ele não vai encontrá-la. Ela fala que realmente Houston é muito grande, mas que ela anda ocupada com o trabalho dela e outras coisas. Ele fala que entende e que respeita isso e pergunta se ela mora ali perto. E ela diz que não mora muito longe dali. Ele fala que então talvez ele a veja por aí e ela diz que tudo bem. Mas agora, quando ela volta dando tchauzinho pra ele, ele pergunta e aí? Ela diz que então, na verdade, ela tem um número, mas que ela esqueceu. Ele fala que não está conseguindo ouvir e pede pra ela dar a volta. E dentro do carro ele diz que assim de repente agora ela tem número. Ela diz que foi culpa dela e fala que ela tem número e conta que ela perdeu o telefone dela. E ele pergunta por que ela não disse isso no começo. Ela diz que não sabe e fala que no começo fala que tanto faz, resumindo, fica bem confuso. E em seguida fala que ele parece um cara legal. Ele pergunta se ele parece um cara legal agora e ela diz que ele é muito legal. Ele pergunta se ela não conseguiu perceber isso na calçada. E como ela fica sem saber o que dizer, ele pergunta se precisou ele entrar no carro para ela perceber isso. Ela diz que não e fala pra ele que ela só está tentando dizer que ele é um cara legal e que eles poderiam se conhecer. Ele pergunta se ela voltou por causa do carro dele ou por causa dele e pede pra ela ser sincera. E ela diz que resolveu voltar porque ele é um cara legal. Ele pede pra ela dizer o nome dela novamente e ela fala que o nome dela é Chris. Ele fala que o nome dele é Nair e diz mais uma vez que é um prazer conhecê-la. E em seguida ele diz também que vai sair do carro.
Ele fala que pareceu que ela estava muito ocupada e ela diz que realmente tem andado muito ocupada e pergunta o que ele ia fazer. E ele fala que, como ele já tinha dito, ele estava andando pela vizinhança tentando fazer uma nova amizade. Ela fala que tudo bem, ele diz que já estava indo para casa e ela pergunta se eles podem se conhecer agora. Mas ele fala que pareceu que ela estava muito ocupada para ele. Ela fala que realmente está, mas que ela mudou de ideia e ele pergunta se ela mudou de ideia e se ela é solteira. Ela fala que é solteira e ele pergunta há quanto tempo. E ela fala que não sabe ao certo, mas provavelmente há alguns meses. Ele pergunta como está a vida de solteira e ela diz que tem altos e baixos e que é como o mercado de ações. Ele fala que gostou dessa, fala que ela é muito bonita e pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele fala que vai ser melhor eles conversarem dentro do carro e ela diz que vai ser bom porque ali fora está muito frio. Ele pede para ela abrir a porta. Ela fala que a porta está trancada e ele diz que é só puxar. Ela fala que está trancada e ele pergunta se ela sabe por que está trancada e ela fala que não. E ele fala que está trancada porque ela é interesseira. Ela pergunta o que ele disse e ele fala que ela é interesseira e que ele não curte. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ela é e que está tentando omitir. Ele deseja um ótimo dia para ela e fala para ela aproveitar o dia. O Nate pede com licença e pergunta se ela é dali, mas ela diz que não é. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto e diz que ele é novo na área, mas ela pede desculpas e diz que não conhece. Ele pergunta se ele pode falar com ela por 2 minutos, mas ela diz que precisa ir e que ela tem namorado. E dentro do carro, Nate fala que tem alguém voltando. E quando ela volta, ele diz: "Caramba, por que você tá batendo tão forte na minha porta?" E em seguida pede para ela dar a volta. Ele pergunta se então ela sai batendo na porta de estranhos assim. E ela fala que só quis dizer: "Olha pra você." E ele diz que está olhando. Ela fala que voltou pra dar um oi pra ele pra ver o carro dele e em seguida pergunta em que ele trabalha. Ele fala que faz apostas esportivas e que ele ganha muito dinheiro assim. Ela pergunta se ele ganha muito dinheiro e ele diz que sim. Ela pergunta se ela pode ver o carro, mas ele diz que está ocupado, então ela fala que ele tentou conversar com ela. Ele fala que ele só queria saber se ela poderia indicar um restaurante para ele, mas que ela estava focada no telefone dela e, pelo que ele entendeu, ela tem namorado. Mas ela simplesmente responde dizendo que ela também está com fome. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que para nenhum lugar importante. Ele pergunta se ela conhece algum restaurante ali perto. E como ela diz que sim, ele pergunta por que ela não disse logo de começo. E ele fala que ela mudou de ideia muito rápido. Ela diz que ele é uma gracinha, mas já ele diz que ela não está com a mesma energia de quando ele se aproximou para falar com ela. Ela pergunta se ele vai deixar ela entrar e ele pergunta se ela acha que merece entrar. Ela fala que acha que sim, mas ele diz que ele acha que não, principalmente pela maneira que ela o tratou. Ela pede para ver o tênis dele e ele pergunta se ela está tentando mudar de assunto. Ela fala que só quer ter certeza que ele é a mesma pessoa do começo. Ele fala que ela sabe que ele é a mesma pessoa, tanto é que ela voltou para falar com ele. E ela fala que é verdade. E em seguida ele pergunta o nome dela e fala que nem teve a oportunidade de se apresentar. Ela fala que o nome dela é Jasmine, ele fala que o nome dele é Nate e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que também é um prazer conhecê-la e que ele estava procurando um restaurante. E ela pergunta se ela pode almoçar com ele. Ele fala que pensou que ela já tivesse planos, mas ela diz que ela sabe que ele quer levá-la. Ele fala que ela é muito bonita, mas que ela não pareceu muito interessada em conhecê-lo e que ele não quer perder o tempo dele. E ela fala que da próxima vez teria sido mais fácil se ele mostrasse a chave dele. E ele pergunta se isso chama a atenção dela e se seria mais fácil ele ter mostrado a chave. Ela fala que ele tem um carro muito legal e que o Nate fica muito bem nele. E é claro que ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela, mas em seguida a convida para entrar.
Já nesse momento, dentro do carro, eles já tinham concordado em sair para almoçar. Só que para ver a reação dela, ele fala que vai deixar o carro ali e que eles vão de metrô. E ela pergunta de metrô e ele pergunta se está tudo bem. Ela fala que não gosta de andar de metrô e ele fala que prefere ir de metrô. Ela fala que isso está confundindo ela e ele pergunta por quê. Ela fala que ele tem um Rolls Royce e que fica falando em sair de metrô. E em seguida fala também que tem alguma coisa errada, ou esse carro é alugado ou esse carro é do papai. Ele pergunta se ela acha isso e ela fala que ela acha que ele precisa pedir o papai para levá-la para almoçar. Ele fala que é claro que o carro é dele e que todas as atitudes dela até agora só demonstra que ela é interesseira. Ele fala que ela demorou demais para resolver falar com ele e que ele não curte interesseira. Ela pergunta se ele não gosta e pergunta então por que ele resolveu falar com ela. Ele fala que resolveu conhecê-la porque ele é novo na área. E como ela pergunta se ele sai abordando qualquer pessoa aleatória, ele fala que ela pareceu uma garota legal, mas que ela não é o que ele pensava. Ela pergunta se ele quer que ela saia e ele fala que acha que vai ser melhor. Ela fala que ele fez ela perder o tempo dela e já ele diz que ela que desperdiçou o tempo dele. Ela fala pra ele mandar um oi pro papai, que é o dono do carro, e já ele deseja uma ótima caminhada pra ela. O Damian pede com licença e fala que gostaria de fazer uma pergunta. Ele fala que o nome dele é Damian, mas ela prefere não apertar a mão dele e diz: "Oi, Damian". Ele pergunta se está tudo bem e também pergunta se ela sabe informar onde tem um consultório médico ali perto. Ela pergunta que tipo de consultório e ele começa a se coçar e fala que ele só está procurando um consultório ali perto. Mas ela fala que não conhece e pede desculpa. E em seguida diz que ela espera que ele encontre. Ele pergunta se ela tem alguma rede social e fala que ele gostaria de segui-la, mas ela fala que não tem. Então ele pede desculpas por incomodar e deseja um ótimo dia para ela. E quando ela volta, o Damian diz oi pra ela. Ela diz oi, pede com licença e fala que gostaria de entender uma coisa, mas ele diz que vai sair do carro. Ele pergunta se está tudo bem com ela e se aconteceu alguma coisa. Ela fala que está tudo bem, mas que ela está tentando entender o que aconteceu. E depois de olhar para a roda do Rolls Royce, ela fala que definitivamente está tudo bem. Ele pergunta se ela está dizendo isso por causa do carro. E ela diz que sim e fala que esse é um Rolls Royce muito legal. Ele agradece e fala que pegou esse carro há uns 2 meses atrás, mas que ele não dirige muito esse carro. Ela fala que ele pareceu um pouco aflito há uns minutos atrás e que ela estava tentando entender. Ele fala que o que aconteceu é que ele foi roubado e por isso que ele está nessas condições. Ela pergunta se ele está falando sério e ele diz que acabou rolando na grama, mas que acabaram levando algumas coisas dele. Ela fala que realmente vai ser melhor ele procurar um médico para ver se está tudo bem. Ele fala que é exatamente por isso que ele estava procurando um consultório médico e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome para ele, ele fala que o nome dele é Damian, mas ela continua não querendo apertar a mão dele. Apesar disso, depois de algum tempo ali conversando com ela, ela acaba resolvendo entrar no carro. E nesse momento, já dentro do carro, ele fala que achou estranho ela ter voltado depois de ver o carro dele. E ela fala que normalmente ela não faz isso. Ele fala que ela nunca deve ter visto um morador de rua com um carro como esse, mas em seguida diz que ela é interesseira. Ela pergunta se é ela e ele fala que a camisa dela fala muito sobre ela. E a camisa dela diz o pior. Ela pergunta o que ele está insinuando e ele fala que só está dizendo que ela é interesseira. Ele pergunta quanto tempo ela é interesseira e ela fala que primeiramente ela definitivamente não é interesseira. Ele fala que vai abrir a porta para ela e em seguida pede com licença e diz que vai abrir. Ela fala que é claro e já ele deseja um excelente dia para ela. Ela fala que tudo bem e pergunta se ela precisa fechar a porta, mas ele diz que não precisa porque ele cuida disso.
O Nate começa a conversa perguntando se está tudo bem e fala que ela é muito bonita, mas ela diz que sabe disso. Ele tenta se apresentar, mas ela não aperta a mão dele. Então ele diz que gostaria de falar com ela rápido. Ele fala que gostaria de conhecê-la e que ele é novo na área, mas ela diz que não pode conversar. Ele pergunta se ele não pode falar com ela rápido e ela pergunta o que ele quer, e ele pede o número dela. Ela agradece o interesse e diz que não. Ele pergunta se ela tem certeza e se despede dela. O Nate fala que ela não deu nenhuma chance pra ele, mas vamos ver no que vai dar. Quando ele a vê voltando, ele fala que é uma cena engraçada. Ele pergunta por que ela está tentando abrir a porta dele. Ele pergunta se ela sempre abre a porta de estranhos assim. Ela fala que ele não é um estranho e que ele estava tentando falar com ela ainda há pouco. Ele fala que tentou conversar com ela, mas que ela não quis falar com ele. Ela fala que voltou para falar com ele e ele pergunta por que assim de repente agora ela quer falar com ele. E ela para pensar e diz que mudou de ideia. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia assim tão rápido e diz que ela não estava interessada. E como ela fala porque ele tem um carro muito legal, ele fala que agora ele que não sabe se ele está interessado. Ela pergunta por que não e fala que ainda há pouco ele estava interessado. Ele fala que ele estava, mas que ela não estava. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem, mas ele fala que ele ainda nem a conhece, como ele vai deixá-la entrar. Então, finalmente, ela fala o nome dela e ele diz que o nome dele é Nate e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa e ela diz que só estava indo em uma loja ali perto. Ele pergunta quais são os planos dela para o resto do dia, mas ela diz que nada demais, que só saiu para dar uma volta. E como ela também pergunta quais são os planos dele, ele fala que já estava indo para a cobertura dele trocar de carro e que depois ele ia sair para almoçar. E ela pergunta se ela pode ir com ele. Ele pergunta por que ainda que ele não tenha convidado, porque ela quer ir com ele. E ela fala que não sabe. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela. E ela fala que disse isso porque não o conhecia, mas que ele faz sim o tipo dela. E é claro que ele ainda fica ali mais algum tempo se fazendo de difícil, mas por final acaba deixando entrar. E depois de algum tempo ali dentro do carro conversando com ela, ele fala que sinceramente ele já não está mais tão interessado. Ela pergunta por que não e ele fala porque ela fez ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que para ser sincera ele deveria estar feliz dela ter entrado no carro dele e pede desculpa. E ele fala que isso é típico de interesseira. Ela fala que não precisa disso e que o carro dela está no estacionamento. Ele fala que não curte interesseira e fala que vai ser melhor ela voltar para o carro dela e pergunta se o estacionamento é ali perto. Ele pergunta se o carro dela está no estacionamento e sem paciência ela diz que sim. Ele fala que ela pode ir e que ele espera que ela tenha o que ela merece porque ele não curte interesseira. Ela pergunta se pelo menos ele pode abrir a porta, mas ele fala que ela tem mãos. Ela fala que ele é muito rude, mas ele diz que ela teve a chance dela. Ela diz que ela que deu uma chance, mas ele fala que ela perdeu a chance da vida dela.